que inicialmente destaca, prefeito, a liberação por parte do Badesc de aproximadamente R$1 milhão para obras de infraestrutura em Porto Belo. Essa notícia é uma notícia que vem para completar aí, né, mais uma das grandes obras que nós estamos realizando no município de Porto Belo, né? A Avenida Ironito Conceição dos Santos. O município de Porto Belo, como eu venho falando, um município de 20 mil habitantes, com uma limitação orçamentária, fez, a partir de 2013, um grande planejamento para a gente poder, da cidade, sobretudo, as principais avenidas, no sentido de a gente poder estar resgatando aí um processo de desenvolvimento, né, e voltado tanto para a construção civil, quanto para o turismo e o comércio, né, e a Ironito Conceição é um eixo fundamental nesse sentido. Nós conseguimos três fontes de recurso, porque era uma avenida que custaria no mínimo R$4,5 milhões. A primeira fonte de recurso que está em execução veio do governo do estado, do governo federal, que é, né, um programa chamado Fundan. A segunda estava prevista no PAC. E a terceira, nós conseguimos agora, ainda tem que haver a aprovação da Câmara de Vereadores, porque é um financiamento, então a Câmara tem que autorizar o financiamento. O projeto de lei já está na Câmara de Vereadores, né? A gente já solicitou urgência para a Câmara, porque é menos de 60 dias para a gente poder realizar toda essa operação, até porque é um ano eleitoral, então tem todo esse complicador, né, para a gente poder estar executando. Tivemos um problema com o PAC no meio do caminho, então uma boa parte dessa obra que estava vinculada ao PAC, ela acabou, vamos dizer assim, perdendo fôlego, mas o município assumiu e agora, né, de forma emergencial, naquele momento, naquela obra, né, agora, exatamente agora, e isso já desde a semana passada, nós estamos fazendo uma drenagem, uma via que foi recapada em 1998, e não havia nenhum tipo de drenagem. Nós estamos fazendo agora uma pequena drenagem para fazer um novo recape asfáltico em cerca de 620 metros, que é o trecho que ficou sem fonte financeira, que era o PAC. Um terço da via que estava destinado com essa fonte de recurso. A gente espera agora que a Câmara de Vereadores aprove o recurso, que o Badesc libere o recurso e que a gente possa executar esse trecho que vai da Rótula do Coque até a Avenida João Manuel Jacques, na frente dos Dois Irmãos. O trecho 2, ele segue em execução, prefeito, nesse momento? O primeiro trecho segue em execução e o segundo trecho também. O primeiro trecho, a empresa Vogelsanger, que vai da ponte do Rio Perequê até a Avenida Colombo Salles. O segundo trecho, que vai da Colombo Salles até a João Manuel Jacques, vai ser feito, que passa pela, né, todo o Ironito Conceição, eu estou dando só as travessas como os delimitadores, né, vai ser feito um recape asfáltico por parte do município, um investimento aí estimado em cerca de R$250 mil, no primeiro momento. O outro que vem do Badesc, que é esse recurso de R$1 milhão. Todas as duas etapas, elas vão ter drenagens estruturantes para a cidade, né? Drenagens estruturantes, tanto essa que está sendo financiada agora pelo Badesc, como aquela que foi financiada pelo Fundan. E essa do meio, na verdade, vai ser só a ligação entre elas e que o município vai se comprometer a fazer. Em paralelo a isso, ainda falando de obras de infraestrutura em vias públicas principais, o acesso, prefeito, como segue nesse momento a Avenida Governador Celso Ramos? Esse é bom a pergunta para que a gente possa esclarecer. Inclusive o município está fazendo nessa semana agora para a gente mandar para os meios de comunicação uma nota pública. A empresa Vogelsanger desistiu da obra, infelizmente, não teve fôlego dentro das condições atuais e da conjuntura de recursos financeiros que são liberados pela União, pelo governo federal. Ela não teve fôlego e, a partir disso, desistindo da obra, nós estamos agora em fase de relicitação da obra. Então o município tem que licitar a obra novamente, o município precisa licitar a obra novamente, o que vai aí mais 60, 90 dias para depois as obras serem retomadas, Infelizmente, nós tivemos uma série de problemas a partir do ano passado, sobretudo em âmbito nacional, sobretudo no fator econômico. Então houve uma diminuição da capacidade de investimento, sobretudo do governo federal. O município de Porto Belo, nós tivemos um avanço, para minha alegria, para a alegria da nossa cidade e para a felicidade nossa, principalmente daquela população. Assim, queria agradecer, aproveitar o gancho aqui para agradecer a população de Porto Belo que veio nesse momento, pagou os seus impostos, pagou os seus tributos, está contribuindo com a sua cidade. Isso é muito importante para nós, isso é fundamental. Mas dizer que o governo federal teve esse problema, nós tivemos aí cerca de 5 meses ano passado com dificuldade de liberação de recursos para fazer os pagamentos, o que fez com que a empresa Vogelsanger
tivesse dificuldades e no início de março apresentasse uma carta de desistência da obra, a gente esperando que eles fossem recomeçar após temporada e eles apresentaram uma carta de desistência da obra, o que faz com que a gente tenha que relicitar a obra. Nós chamamos o segundo colocado imediatamente, que também não se propôs, até porque, né, precisava fazer uma readequação do projeto. A readequação está sendo feita e a gente vai relicitar a obra e espero que nos próximos entre 60 e 90 dias a gente possa estar dando o reinício dessa obra, uma obra fundamental para toda a cidade de Porto Belo. É uma informação que eu faço questão de dar, até porque as pessoas ficam, por que a obra não continua, por que não vai, onde é que foi parar o dinheiro? Sempre essa situação. Imagina uma realidade como essa do Brasil hoje, onde a gente liga a televisão e acha que todo político é bandido. Então, assim, a gente tem que fazer essa informação verdadeira chegar na comunidade justamente para isso, para que as pessoas entendam que os recursos estão garantidos, mas a empresa desistiu e agora tem que haver uma nova licitação. E, consequentemente, o reinício das obras daqui a 2, 3 meses, o senhor acredita que até quando, até que mês, possa estar aí essa obra concluída em Porto Belo? Assim, nós temos uma meta clara, né? A gente tem uma meta clara esse ano que a gente tenta, né, viabilizar até na rótula durante esse período do ano de 2016. Até considerando todos os entraves que nós temos, até pela experiência do ano passado, né? Então, assim, nós passamos por uma experiência. Nós tínhamos um cronograma de 9 meses, de execução de obra que terminaria em dezembro do ano passado. Esse cronograma teve afetação de uma série de fatores que vão desde os postes da Celesc, da dificuldade de realocação dos postes da Celesc, passando pelas chuvas, pela dificuldade financeira, até aquilo que se encontrava, porque uma situação é quando se planeja uma obra, a outra coisa é quando se executa uma obra. Quando se executa, se percebe uma série de fatores que precisam ser readequados. E eles vão, como eu mencionei, desde a questão dos postes, as adutoras de água, então tudo isso foi tendo que ser readaptado. Então, esse primeiro momento, essa primeira etapa, nós queremos encerrar esse ano com, no mínimo, essa etapa e o ano que vem fazer a segunda etapa. A gente dividiu nosso cronograma em 2 etapas a governador Celso Ramos, a fonte de recurso é a mesma, o projeto é o mesmo e a licitação vai ser inteira. Mas para execução, para que a gente não corra o risco do que corremos ano passado, a gente está dividindo ela em duas etapas e a tentativa e justamente o cronograma de execução da primeira etapa até a rótula do COC esse ano ainda. Na educação, recentemente, um grande passo, né, prefeito? Foram entregues aí mais de 7 mil tablets aos alunos da rede municipal, não foi isso? Não, foram 1.264. Ah, perdão, então. 1.264. Nós temos 3.000, se não me engano, assim, exatamente, eu acho que são 3.189 alunos. 3.189 alunos na rede, né? E nós entregamos tablets através de uma emenda do deputado Mauro Mariani, do Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, que é talvez um dos programas mais bem organizados que o Governo Federal tem, né, que é no campo da educação, os tablets para 1.264 crianças e adolescentes. Eles são utilizados a partir do 5º ano, então todas as escolas, vamos dizer assim, todas as escolas do município que tem o 5º ano receberam, assim, praticamente todas receberam no 5º ano, e as 2 maiores escolas, que é a Escola Nair Rebelo e a Escola Olinda Peixoto, receberam também para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Os professores de informática têm sido extremamente parceiros, a Marilda, o Sérgio, o Gilberto, assim, estão sendo assim, muito parceiros na implantação desse projeto, e vários outros ali, o Jonathan aqui no Sertão, assim, que estão contribuindo, porque ele vai ter que servir como instrumento e não simplesmente ser jogado na mão das crianças com um mero acesso à internet, porque a gente sabe que hoje a internet tem de tudo, né? Ela tem bom, mas ela tem o ruim também. Então a ideia não é essa. A ideia é construir uma metodologia que está sendo aplicada junto com os professores para incorporarem as aulas dentro dos tablets e as crianças passarem a ter de forma, vamos dizer assim, mais atual, né? E não a do quadro negro, aquela tradicional, que ainda vai nos ficar aí durante muito tempo, mas que podendo agregar com esse instrumento, as crianças têm uma facilitação de aprendizagem um pouco maior. Prefeito, outra questão interessante durante o início desta semana foi a posse aos novos delegados do Orçamento Participativo em Porto Belo. Qual a importância, não somente da posse, mas principalmente do Orçamento Participativo, onde a comunidade participa do que é mais importante, do que é mais viável para o seu bairro? Eu vou lhe fazer uma fala que eu fiz, vou fazer aqui na rádio para o nosso ouvinte, que eu fiz lá na hora.
né? E daí poderia resgatar a própria educação para dar um exemplo, né? O fato de nós termos hoje uniforme escolar, o fato de, né, a gente ter uniforme para as crianças, a gente ter material escolar para todas as crianças e o pai não precisar mais desembolsar, né? Tanto com uniforme quanto com material, ter o tablet, as escolas estarem sendo pintadas, ou seja, toda essa revitalização, as salas todas climatizadas que a gente vem fazendo desde o começo, assim como essas próprias obras que nós estávamos mencionando, né? A pavimentação comunitária, o envolvimento da sociedade, ela faz com que a gente tenha, e o OP é um instrumento fantástico nesse sentido, e ele vem contribuir com isso, para que a gente tome uma decisão na vida da gente e da comunidade que a gente vive. E essa decisão, diante disso tudo que está dado hoje, principalmente pela grande mídia que está estraçalhando com a classe política, que está estraçalhando com a legitimidade do poder institucional, ela diz para as pessoas duas coisas. Ou tu te afasta da política e foge dela, porque ninguém presta. Só que o problema é que quanto mais longe tu sair dela, tu correr dela, mais esses que não prestam vão ficar dentro dela. É a lógica, óbvio, porque as pessoas boas vão sair correndo dela. Ou tu faz o contrário, tu entra dentro dela. E tu começa a participar diretamente. E quanto mais perto tu tiver, e tinha uma menina lá, uma delegada do OP, Aline, uma delegada do OP ali do Perequê, e ela disse o seguinte: eu escolhi participar porque eu quero ajudar a decidir e influenciar as decisões da minha cidade. Do centro de poder, da realidade do gabinete, da realidade das secretarias, e nós levamos os secretários para apresentar nessa plenária para os representantes da sociedade, e dentro dessa conjuntura que está dada tanto no Brasil quanto em boa parte do mundo, porque acho que é uma realidade só brasileira, onde há uma aversão da política, nós passamos a inverter totalmente isso e entender e mostrar para as pessoas que o processo inverso é a participação, é entrar dentro, é vir para dentro da estrutura de poder. Não é necessariamente disputar a eleição, não é necessariamente virar vereador, não é necessariamente virar prefeito, não é isso. Não é virar secretário, mas é estar junto com as estruturas atuais de poder, e daí eu incluo o Ministério Público, eu incluo o Judiciário, que precisaria ter essa esfera democrática, infelizmente não tem, eu incluo o Legislativo, que também em alguns lugares não tem, e outros têm essa possibilidade de participação, mas nós em Porto Belo implantamos o orçamento participativo, onde as pessoas podem discutir e debater o que querem para a sua cidade através dessa ferramenta. Foram aí mais de 1.500 participações, né, nos últimos anos. Né? É uma parcela da sociedade que participou, significativa, de liderança, de associações de moradores, de grupos empresariais, que vem construindo diretamente ou indiretamente a cidade. Então isso é fantástico. Outros grupos surgiram, grupos de associações de economia solidária surgiram a partir dessa motivação da participação, associações empresariais como a Vila de Porto Belo, que fez o Conviver a Vila, que vem fazendo um evento por si só, hoje, né, o evento dos mais bonitos que a cidade de Porto Belo tem, a própria instituição APAI, então, ou seja, todas dentro desse, vamos dizer assim, desse cobertor que é curto, mas querendo participar e ajudando a contribuir, não só no processo da cobrança, não só no processo, né, vamos dizer assim, da reivindicação, que é salutar e deve ser feito, mas no processo da participação, compreendendo desde os limites orçamentários, o limite financeiro, o limite de dinheiro que existe, como existe em todas as nossas famílias, existe no governo também, até as possibilidades legais, burocráticas, os transtornos e os procedimentos que têm que ser cumpridos para as coisas acontecerem. Isso é tão belo, que foi uma das maiores resistências que eu sofri da minha oposição, principalmente na Câmara de Vereadores. Quiseram destruir esse projeto, porque era um projeto onde permitia que as pessoas participassem. Eles não destruíram porque, óbvio, não tem como destruir quando a gente, que está no Executivo, quer dar esse tipo de possibilidade para a nossa comunidade, para que ela possa participar. É a chamada democracia participativa e não apenas de representação, né? Justamente. Prefeito, um outro projeto ou ação importante, e que aqui em Tijucas, esse tipo de assunto ele gera bastante bafafá, é a questão do recolhimento de resíduos como móveis e eletrodomésticos no município. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito disso. Nós estamos completando, nesse momento, absolutamente o sistema de coleta de resíduos sólidos, que, na minha opinião, vai demorar algum tempo ainda para
para ele se assentar, vamos dizer assim, né? Para as abóboras se assentarem no andar da carruagem, né? Mas, né, nós hoje temos a possibilidade de recolher o lixo comum na cidade de Porto Belo. Temos a possibilidade, porque nós implantamos no início dessa gestão, a coleta seletiva. Nós agora estamos implantando a coleta de resíduos, né, de eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos. Então estamos implantando essa política pública. Estamos implantando essa política pública. Temos hoje locais de política reversa, onde a pilha pode ser entregue, como no supermercado Coque. Então, assim, temos toda essa construção sendo feita. O recolhimento de podas. Então, hoje, por exemplo, os móveis são recolhidos, levados para um centro de triagem, eles são desmanchados. O que pode ser reaproveitado vai ser reaproveitado, o que não pode vai ser a madeira toda picada, a esponja vai para o aterro sanitário, o tecido vai para o aterro sanitário que pode ser reaproveitado. Então isso tudo foi construído durante um ano de estudo e viabilização técnica e prática propriamente dita, porque precisava ter o centro de triagem, precisava ter aquele que recolhia, precisava ter o contato, precisava ter aquele que ia escutar o telefone para dizer hoje o telefone é 3369 Porto Belo 47, 3369, 4737, liga para a Fundação de Meio Ambiente, eles agendam, são todas as terças e sextas que é recolhido os móveis e eletrodomésticos e os eletroeletrônicos. Tem uma empresa credenciada de Florianópolis que ela vem e recolhe também para desmanchar e reaproveitar as peças. Então, todo esse mecanismo foi construído durante o tempo e agora apresentado para a sociedade, né, de modo que a gente possa fazer o ciclo completo de toda a coleta de resíduos sólidos, né, que é um grande complicador. Empresas credenciadas para o recolhimento, credenciadas e fiscalizadas para o recolhimento de entulho da construção civil, que também é uma grande demanda. A construção civil vem avançando no município de Porto Belo, né, de forma a passos largos, principalmente depois das mudanças do plano diretor que nós realizamos no começo da gestão. Então, assim, e desses investimentos em infraestrutura. Então, toda essa logística foi pensada durante o último ano, né, e agora inicia e é colocada em prática justamente num período onde a gente tem que combater dengue, onde a gente tem que dar oportunidade para as pessoas não simplesmente jogarem no terreno baldio, como acontece, e daí eu falo isso como processo de esclarecimento, para que não façam isso. Hoje o município tem a oportunidade de colocar, agendar e fazer o recolhimento de forma correta, né? Quando não se tinha, nunca foi justificável, mas quando não se tinha, a gente ainda compreendia. Agora não tem mais não tem mais essa necessidade. Hoje, entulho da construção civil, tem como recolher. Móveis, tem como recolher. Eletroeletrônico, tem. Lixo comum, tem. Reciclado, tem. Então, assim, a política do reversível, né, da PET, da pilha, ou seja, também tem. Então, tudo isso está colocado hoje como uma grande política construída durante esse período e agora efetivada, né, definitivamente. Aquilo que eu mencionei. Não é um sistema perfeito, porque todo o sistema precisa se assentando. As abóboras vão se assentando quando era carruagem, aquilo que eu mencionei. Mas eu tenho certeza que agora a oportunidade está colocada, dada, e a gente precisa da participação das pessoas e elas precisam comprar essa ideia. Porque se elas continuarem não comprando a ideia, não agendando, não pedindo, não construindo a possibilidade de jogando terreno baldio, também não vai resolver nada, porque o município vai desorganizar o sistema, porque daí ele vai ter que começar a recolher em terreno baldio e não vai servir mais esses agendamentos, porque daí a gente não vai mais conseguir dar conta do processo. A gente, para dar conta, tem que ser organizado, agendado e planejado do jeito que a gente está fazendo. Ok, prefeito, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornalismo da Vale. Eu que agradeço, esse ano é um ano bastante importante, né? Um ano bastante importante, eu quero tentar voltar aqui várias vezes, né? Eu sei que a gente vai ter um limitador daqui a pouco, não vai poder mais estar mais nas rádios, mas enquanto eu puder, eu quero vir justamente para fazer esse canal direto com a nossa sociedade, com a nossa população, passar essa informação que é via de regra verdadeira. Nós entramos nesse processo para construir uma cidade melhor, nós vamos continuar construindo, independente das forças negativas que estão ao redor, das forças contrárias que não querem que essa cidade melhore, né? Existem elas, são abertas e absolutas, sendo construídas aí no cotidiano. Infelizmente, eu ainda acredito que é uma minoria, que não é a maioria da sociedade. Eu acredito que a maioria da sociedade quer isso. Agora a gente tem que saber separar sempre o joio do trigo, porque senão a gente vai fazer imagens simplesmente baseadas em preconceito,
como acontece hoje, por exemplo, com o meu partido, né, na referência da minha pessoa, para dar um exemplo bem claro, onde as pessoas não conseguem distinguir, algumas, a maioria distingue, a gente tem observado isso, mas algumas não conseguem distinguir, por exemplo, quando tu tens uma administração que é boa para a tua cidade e uma vinculação político-partidária que, na verdade, no âmbito local pouco interfere, porque está colocada simplesmente baseada... Eu não me elegi por um partido, eu me elegi por um conjunto de partidos. Eu digo isso, eu me elegi pela população de Porto Belo. Eu me elegi Giovanni, vereadores, colocamos secretários de vários partidos. Então, assim, não é uma realidade única e exclusiva partidária. Eu espero que esse preconceito, né, que está colocado hoje, principalmente pela mídia, que é baseado em alguns fatos, mas em algumas mentiras, né, também ele não interfira no processo para que a gente possa continuar avançando a cidade de Porto Belo e continuar fazendo ela se desenvolver e contando sempre com os meios de comunicação para que isso possa ocorrer. Obrigado e bom dia a todos.